Jefferson, eu clico no apresentar agora, é isso? Isso, Sherry. Pessoal, boa noite, né? Quem estava ontem aqui já me conhece, quem não estava, hoje é a primeira vez. Meu nome é Jefferson, sou aluno aqui do Polo Volta Redonda, do 7º período de Biologia, e a gente está dando seguimento na nossa Semana da Biologia, e agora a gente convida aqui a professora Sherry Duque Pinheiro, né? Bióloga especialista em morfofisiologia animal e mestre em comportamento animal, professora, escritora e presidente do Programa de Estudo, Manejo e Conservação do Bicho Preguiça, com a apresentação Representação da Fauna Brasileira na Literatura Infantil. Sherry, com você. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite primeiramente, e sempre o espaço que o CEDERJ nos oferece, tanto para o Programa de Estudo, Manejo e Conservação do Bicho Preguiça, que é a associação a qual eu represento, quanto a mim mesma, né, enquanto professora, profissional da área de literatura também, que faz essa mediação entre os dois campos aí, entre a biologia e a literatura propriamente dita. Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Virei sempre que for convidada, sempre que houver o espaço e a oportunidade, compartilhar um pouco do meu saber, um pouco daquilo que a gente está fazendo, seja como professora, escritora ou na associação em relação às preguiças. Tá certo? Então, agradeço mais uma vez. Eu vou fazer a apresentação para vocês, vou compartilhar, e se houver perguntas, acredito que através do chat a gente vai reservar um tempinho no final para as respostas, tá certo? E se por um acaso a gente não conseguir cobrir todas as perguntas, houverem mais dúvidas, eu estou aberta, né? Vou deixar os meus canais de contato para que vocês me procurem depois e a gente possa conversar. Tá bem, gente? Muito obrigada pela presença de todos, pela audiência, né, aqui. Vai ser realmente um prazer para mim falar sobre o trabalho com vocês. Então, vamos lá. Vou compartilhar agora a apresentação, tá certo? Deixa eu verificar aqui, eu sempre me confundo um pouquinho. Vai aparecer a tela do meu computador primeiro, gente, mas não tem problema. Jefferson, você pode me dizer se está tudo ok? Tá sim, tudo certo. Então tá bom, muito obrigada. Gente, não vamos seguir, né, fazendo a apresentação, como eu disse para vocês. O Jefferson já falou um pouco sobre quem eu sou, qual a minha formação no campo da biologia. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho dentro da associação e o porquê que a gente vai falar desse tema hoje, que é a representação da fauna brasileira na literatura infantil, como que essa fauna se insere. Vou trazer um pouco dos estudos que eu tenho feito a respeito sobre isso e meu trabalho como escritora. Tá bem? Então, essas ilustrações que vocês estão vendo aqui na capa da palestra foi feita pela Flora Ager, que é uma artista da nossa região. Ela mora em Resende, e ela está ilustrando um livro que será lançado até o final desse ano, que é da minha autoria, que se chama A ABC dos Animais, Contos da Fauna Brasileira. Então, já estou fazendo uma estreia prévia aqui de algumas das ilustrações, tá certo? Para compartilhar com vocês. Vamos falar um pouco antes, gente, de eu entrar propriamente no tema da noite de hoje. Vamos falar um pouco sobre a nossa instituição, ou seja, quem é o Programa de Estudo, Manejo e Conservação do Bicho Preguiça. Já é um trabalho que alguns de vocês já tiveram oportunidade de, não só de participar, de estagiar, né, não só de ver a gente nas palestras aí do CEDERJ, mas também de atuar como estagiários ou como voluntários, né, mesmo depois de formados, e também através de atividades e eventos que a gente realiza para a composição de horas complementares, enfim, para a gente é sempre um prazer receber vocês também e auxiliá-los no crescimento profissional. Então, vou dar uma rápida pincelada para vocês entenderem como que surgiu a questão dos livros, né? Como que eu fiz essa transição de uma profissional do campo da biologia, que é o campo que vocês estão hoje, mas que trabalhava com educação e trabalho até hoje com educação, e como que a gente fez, como que eu fiz essa transição para o mundo da escrita e como que eu vejo hoje em dia como profissional da literatura também esse cenário, né, de possibilidades que nós temos e de algo tão importante que a gente aliar a divulgação científica entrando às vezes em um campo que não é originalmente pensado, que seria o da literatura, que viria de uma outra área como a área de humanas, a área de letras, né, mas que a gente tem total condição de fazer e propriedade para fazer. Então, vamos falar um pouco sobre isso, mas daqui a pouquinho, tá certo? Então, vou dar um panorama para quem ainda não conhece a nossa associação. O nome da associação é Programa de Estudo, Manejo e Conservação do Bicho Preguiça.
quem somos nós, né? Fazendo parte da diretoria, estou eu como presidente, além de bióloga, e os dois Jeffersons, que é o Jefferson Miranda, que é o nosso tesoureiro, colega de vocês aí do CEDES de Volta Redonda, o Jefferson Paraviso, que é também biólogo e é secretário, a Ana Carolina Maciel Bofi, que é esse que está de blusa branca, meio cinza, assim, no meio, entre dois rapazes, né, que é o Pedro e o Rafa, que também é mestre, está fazendo mestrado e é bióloga. A Mariana Angelim, bióloga voluntária, no caso a Ana Carolina, a Mariana Angelim, que é médica veterinária voluntária, o Rafael, que é esse de barba, que é nosso veterinário também está mestrando, e o doutor Pedro Paulo, que já é, né, completamente formado, já tem doutorado na área, é biólogo também, e é doutor em botânica, que presta consultoria nessa área para nós. Fora todos os estagiários que nós temos, que se revezam, que permanecem mais ou menos conosco, e também atualmente os biólogos voluntários. Eu tenho que atualizar essa página dos biólogos voluntários, mas lá no nosso site tem, tá? Se vocês quiserem conhecer mais a nossa equipe, lá já está com todos que estão atualmente compondo. Bom, gente, a associação existe há mais de 21 anos, faltou um ozinho aí. Eu monto essas coisas à noite, então me perdoe se houver alguma falha. Realizamos vários estudos, né, com as preguiças em áreas urbanizadas, de vida livre e também cativeiro, que é uma característica que nós temos aqui no Brasil de haver animais silvestres residindo em áreas urbanas. Isso traz toda uma questão de conflitos, né, entre a presença das preguiças ali, conservação das árvores, visitantes, fauna urbana. Então, a gente trabalha com esse grupo também que, vamos dizer assim, está aí entre os dois ambientes, né? Não é um ambiente de cativeiro, mas também não é vida livre. E dentro desse trabalho, né, que a gente desenvolve, que são os estudos científicos, o que nós fazemos? Nós realizamos as coletas de dados para oferecer para os órgãos gestores, né, a situação, o estado dessas populações. Nós reabilitamos filhotes abandonados e órfãos, prestamos ajuda no manejo das preguiças resgatadas em parques urbanos ou outras localidades da região, e também participamos, né, de feiras e outros eventos que têm a ver com entretenimento, realizamos capacitação e resgate de manejo e clínica de preguiças. A finalidade do programa, então, gente, é aliar ciência, educação e cultura, e para isso a gente prevê 3 linhas de atuação, são as 3 linhas que compõem o escopo da nossa associação lá no nosso documento de constituição, né, que é o fomento à pesquisa, a comunicação científica, a divulgação cultural / social, que aí entraria esse viés da educação ambiental. Quando a gente coloca essa diferença entre divulgação e comunicação cultural social, aqui nós estamos falando dos meios de comunicação em massa, que aí nós vamos nos utilizar de tudo que for possível, né, desde os jornais online, jornais impressos, revistas, todos os meios que houverem abertura para nós atuarmos, nós estamos atuando. A comunicação científica é onde nós publicamos os dados oriundos dos nossos trabalhos. Eu vou deixar um endereço para vocês aqui em casa, vocês queiram conhecer depois, ler os trabalhos que nós já desenvolvemos, um link para que vocês consigam acessar esse trabalho gratuitamente, tá certo? Vamos seguir adiante. Tá, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês conhecerem também um pouquinho da reabilitação dos bebês abandonados ou órfãos. Então, essas fotos relatam parte do manejo que nós temos com eles, né? Porque dependendo da idade que esse bebezinho chega, nós vamos ter mais ou menos atividades para desenvolver com ele ao longo das suas fases de desenvolvimento até a soltura, né? Então, nós não mantemos preguiças em cativeiro, é uma dúvida que muitas pessoas têm, eu quero estagiar, eu quero ter contato com os bebezinhos, quero ter contato com as preguiças, como se fosse um zoológico, e nós não realizamos esse tipo de situação, tá? Os bebês, eles são cuidados e são reabilitados e são soltos. Nós prestamos consultoria para os zoológicos e centros que estão com esses bebês, porque a gente já tem bastante experiência. Quando é necessário fazer a criação desse bebê por um tempo, a gente tem autorização dos órgãos necessários para podermos ficar com esse animal durante um tempo, porque ele requer 24 horas de cuidado. Então, nesses casos, a gente precisa, sim, de muito auxílio, de muitos voluntários, mas eu quero que vocês entendam que não é uma estrutura de zoológico, tá? A gente não mantém preguiças em cativeiro. Cursos presenciais e online, palestras e eventos. Então, a gente está sempre fomentando oportunidades de compartilhar, como eu estou fazendo aqui hoje com vocês,
os resultados desse trabalho, o que, que a gente faz, como que as pessoas podem contribuir, seja com o trabalho, seja com ajuda financeira, seja adquirindo um dos itens que a gente vende para que a gente possa continuar realizando o trabalho. Então, aqui coloquei 2 fotos exemplificando, uma do Slot Day, que é o Dia Internacional das Preguiças. Vou deixar um convite para vocês também aqui no final da minha fala de hoje, sobre o evento que nós vamos realizar agora em outubro, né, mês que vem, e com muitas novidades, muita coisa boa. Vou deixar os links também para as páginas das redes sociais, onde a gente vai divulgar tudo isso. E logo abaixo, uma foto do curso que foi realizado no Zoológico de Santa Cruz, na Bolívia, um curso sobre biologia clínica, manejo e reabilitação de preguiça. Então, foi um dia só, mas foi muito intenso, e a gente trabalhou mesmo com o pessoal que está na linha de frente, trabalhando pela conservação e preservação do bicho preguiça, o que foi muito bom, porque, como eu disse, esse é um dos nossos pilares também, né? Vamos falar, então, um pouquinho da divulgação científica, social e cultural, porque foi nesse âmbito que surgiu o trabalho com os livros. Era necessário, né, que a gente tivesse, que a gente organizasse todo esse conhecimento através de diferentes instrumentos. Então, como eu disse, nós temos a publicação dos artigos, dissertações, teses, resumos, tudo que foi produzido cientificamente, que já foi defendido, né, nós oferecemos, na medida do possível, sem contrariar as leis de direitos autorais, nós disponibilizamos através de um site chamado academia.edu. Nesse site é um site de perfil acadêmico, então só acessam pesquisadores, mas quem tiver curiosidade também pode acessar. E aí vai aparecer um link para vocês pagarem, mas não é pago, tá? É só um link para vocês se associarem. Tem um módulo de escapar, porque eles têm uma parte que é mais rebuscada, que aí sim é paga, mas é possível usufruir desse site e acessar os artigos de modo gratuito. E aí lá nós temos, então, os capítulos de livro que já foram publicados, e toda essa parte dos resumos e artigos científicos. E existe uma outra parte que eu falei para vocês, que tem a ver com a produção que nós fizemos para atender a demanda do projeto, porque nós verificamos que muitas vezes nos faltava esse instrumento para acessar esse público que não era um público acadêmico. Como a gente vai falar para uma pessoa que está ali na praça ou que está numa escola? Então surgiram vários convites para a gente participar nas escolas com palestras, isso já desde sempre, né? Desde quando o projeto começou. E aí, claro que a gente não poderia perder essa oportunidade de espalhar, né, esse conhecimento sobre as preguiças e trazer as pessoas para o nosso lado. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que criar instrumentos. A palestra é um momento no tempo, mas um trabalho de educação ambiental, ou um trabalho de maior visibilidade de comunicação, ele precisa ter uma certa continuidade. Então, é natural, né, que muitas pessoas que estejam envolvidas com projetos ambientais acabem desenvolvendo esse tipo de meio de comunicação, através de flyers, folders, banners, cartilhas. E aí nós tivemos a oportunidade também de desenvolver cartilhas. Mas aí, nesse momento, a gente tem que parar como biólogo e pensar. A cartilha, ela é educativa, mas ela também é um material, até por ser um pouco mais barata, questões de impressão, ela acaba tendo uma durabilidade menor. Dificilmente a pessoa joga um livro fora, mas uma cartilha ela joga. E aí a gente tem uma questão de um animal arborícola, a árvore cortada para a produção de papel. Vocês entendem esses conflitos? Então, assim, na hora de escolher qual seria o meio que nós iríamos privilegiar, e eu, como autora, a pessoa que queria produzir esse material, eu pensei bastante sobre isso. Apareceram várias propostas para desenvolver cartilhas e material temporário. Então, naquele momento, nós preferimos investir nos livros, pois seria um material de uso permanente. E mesmo que não se fizesse um trabalho de educação ambiental mais profundo, ou que esse trabalho de educação ambiental fosse, de certa maneira, temporário, o livro ficaria com a criança, ficaria na biblioteca e passaria por gerações e gerações. Então, a intenção de fazer o livro foi essa. Vamos falar então, gente, um tema que eu gosto de debater bastante quando eu falo dos livros infantis, quando eu falo desse trabalho como escritora, é por quê, então? Por que trabalhar com livros? O que, enquanto biólogo, faz a gente, às vezes, sair dessa zona não vou dizer zona de conforto, porque ela não é uma zona confortável. Quem trabalha com preservação está, não só, às vezes, se sentindo muito pressionado economicamente, porque existe cada vez menos verba para a gente trabalhar com isso, como também angustiado com toda a situação que nós estamos vivendo em relação à depredação dos ecossistemas, o que a gente está vivendo agora, justamente nesse momento no Brasil. Então, de longe, não é uma situação confortável
tá? Mas, muitas vezes, dentro da nossa formação enquanto profissionais técnicos, né, da área da biologia, nós que gostamos de zoologia, que gostamos dos animais, ou gostamos de botânica, de microbiologia, isso independe da área, tá? Nesse caso aqui eu falo dos animais porque foi a área que eu escolhi trabalhar, que foi zoologia, comportamento animal, mas quando a gente se depara com esse público, tá certo? Com o público que está fora do meio acadêmico, gente, todo esse cientificismo, todo esse rigor que nos é exigido dentro da academia e que tem que ser assim, né, para atender o método científico, tudo isso, muitas vezes a gente vai sentir que as pessoas não vão dar o devido valor, elas não vão olhar com os mesmos olhos que nós, e isso é natural, porque cada ser humano traz uma história, e para a gente, então, o meio acadêmico, ele é um meio preponderante, porque você teve uma formação ali, mas quem é esse público para quem você vai oferecer o seu trabalho? Quem está na outra ponta da sociedade que vai, vamos dizer assim, usufruir dos frutos, né, que a academia está proporcionando? É a população que às vezes não completou o ensino fundamental, é a população com todas as limitações de entendimento, interpretação de texto, compreensão. Então, quando a gente fala para esse outro, esse processo de comunicação, ele só é bem sucedido se o outro entende a mensagem. Então, eu sou um emissor, eu tenho um receptor. Esse receptor precisa compreender a mensagem, senão a mensagem, seja ela uma mensagem, um signo, né, seja ele verbal ou um signo imagético, um ícone, ele só vai ser, a mensagem só vai ser, vamos dizer assim, bem sucedida se ela for compreendida por esse receptor. Então, quando a gente vai para esse campo, né, do fora acadêmico, do campo da população, da massa, nós nos deparamos com o desconhecimento. E isso tem um link imediato com o que nós estamos vivenciando agora. Porque nós nos perguntamos, enquanto profissionais, muitas, inúmeras vezes, por que a população brasileira é tão apática em relação à preservação dos ecossistemas? Por que a gente, às vezes, não se mobiliza, como nós vemos muitas vezes outras sociedades na Europa ou nos Estados Unidos? Vou colocar em países de primeiro mundo, mas existem muitos países que também estão, às vezes, até em situação econômica pior do que o Brasil, mas a população, de certa maneira, se mobiliza para mudar aquela realidade, mesmo que seja em nível local ou que seja uma coisa pontual. Normalmente, isso está atrelado a você conhecer, a você sentir uma ligação, uma conexão. Quando não existe uma conexão, não há o reconhecimento. E quando eu não me reconheço naquele outro, quando o outro não está ligado a mim de alguma forma, há uma separatividade e há também uma ignorância, porque eu não conheço esse outro é algo apartado de mim, eu não me vinculo, eu não entendo como algo meu, eu não me aproprio, essa é a palavra. E quando eu não me aproprio, quando eu não conheço, quando aquilo não faz parte de mim, eu não tenho condições de mobilizar a minha energia, o meu entender, a minha força, seja ela em que nível for, para defender ou para interagir com aquela situação. Então, nós vamos entender ao longo desse momento que se inicia por que, que a nossa fauna brasileira, né, a fauna que é uma das maiores biodiversidades do mundo, pode ser considerada uma ilustre desconhecida para o próprio povo do Brasil. Mas antes da gente falar um pouco disso, de entrar nesse subtema, a gente precisa entender o contexto literário, né? Por quê? A gente está associando essa fauna com a literatura. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês dessa história, né? Como os animais chegaram na literatura, por que os animais fazem tanto sucesso, quando que isso começou. Eu quero que vocês venham comigo nesse panorama para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, primeira coisa que a gente vai, né, o primeiro momento em que a gente encontra os animais, então, na literatura, tem a ver com as fábulas. Todo mundo aqui, se não uma, pelo menos uma eu acredito, né? Mas talvez muitas fábulas sejam conhecidas de vocês. E a fábula não é um fenômeno recente, tá, gente? Eu não estou falando de algo que está acontecendo agora, da Revolução Industrial para cá. Não. Fábula é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Mesmo antes da cultura ocidental e da escrita, né, ocidental, do registro, nós temos um fenômeno
que é a arte de contar histórias. As tribos, as pessoas, os grupamentos humanos, eles sempre passaram o conhecimento através de tradições orais. Isso sempre foi mais fácil de ser feito através de histórias icônicas, vamos assim dizer, né, de lendas, de mitos, porque isso se grava no inconsciente coletivo, nos arquétipos que são criados por aquele grupo, e cria uma identidade entre essas pessoas. E aí, voltando então à história da fábula propriamente, a gente tem a origem, né, desse gênero literário lá no Oriente. Essas fábulas elas foram incorporadas até pela proximidade, pelos momentos de conquista entre os povos, né? Elas foram incorporadas ao mundo ocidental, então, por um grego, por um sábio da Grécia, né, que era Esopo, no século VI a.C. Então, ali, para o mundo ocidental, começam os primeiros registros, mas esse registro é muito anterior a Esopo. Tá? Então, no Oriente, essas fábulas já eram difundidas entre os diversos grupamentos, ou diversas tribos, vamos colocar assim. Tá? Então, aqui é o exemplo de algumas dessas fábulas, né, as fábulas mais famosas, as fábulas de Esopo. Elas são conhecidas como fábulas de Esopo, pessoal, mas elas foram adaptadas, tá? Dessas fábulas do Oriente, muitas delas. Aqui uma imagem que mostra pra gente, inclusive em árabe, né? Tá escrito em escrita árabe, como que eles representavam, então, essas histórias. E esses antigos acreditam que dentro do Oriente, quando começou isso no Oriente, né? Então, se eu disse para vocês que começou com Esopo, que Esopo trouxe para o Ocidente, quando começou no Oriente? Então, possivelmente com os antigos povos assírios e babilônicos que cultivavam esse hábito de contar as fábulas. Então, eles dizem, né, há alguns registros que dizem que a origem ocorreu junto com a linguagem. Então, quando a linguagem surgiu, começou a ser uma tradição, foi passada oralmente, até ela ser considerada, como nos tempos atuais, um gênero da escrita, um gênero da literatura. E assim, como ela possivelmente surgiu junto com a fala, provavelmente ela surgiu, assim dizem os escritores e os estudiosos, né, os historiadores da área da literatura, que ela possivelmente surgiu simultaneamente na África, na Ásia e no Oriente. Mas o que é uma fábula? Vamos contextualizar um pouco esse gênero. Fábula vem do latim fabula, que é história, jogo, narrativa. Ele é um texto narrativo alegórico, ele usa de alegorias, normalmente atribuindo características que são muito marcantes, e ele é um gênero curto. Ele é escrito na forma de prosa ou verso, então pode ter uma rima ou outra, pode ter uma poesia ou outra, mas geralmente é uma história, tá? É uma prosa, no qual os personagens são geralmente constituídos por animais com características humanas. Então, esses animais, eles falam, eles têm costumes humanos, eles muitas vezes podem apresentar crenças que são humanas, medos humanos, e eles normalmente, no final dessa narrativa, há uma lição, um ensinamento moral para esse grupo no qual a fábula é contada. Como as fábulas de antigamente criticavam essas crenças e costumes, não de antigamente, nós temos fábulas hoje em dia ainda, tá, gente? Mas essas mais famosas, né, elas foram usadas lá no início na sociedade grega para justamente criticar essas crenças, esses costumes, inclusive pessoas eram criticadas, né, políticos e figuras sociais importantes. Então, os autores se valiam dos animais como personagem para poder fugir de qualquer perseguição. Mas é claro que o povo fazia suas analogias. Uma das fábulas mais famosas é a fábula da cigarra e a formiga. Quem nunca ouviu ou alguém leu durante a sua infância, ouviu desenho, né, sobre essa fábula, que é muito famosa, a fábula da cigarra e da formiga. E aí, se a gente traçar um pouquinho da história, eu não vou me alongar muito nessa parte histórica, porque isso é um dado que vocês, quem tiver curiosidade, quiser se aprofundar nessa área, pode buscar depois, sem problema algum. Que é essa parte, então, que eu falei para vocês, né? A gente começa lá nos povos do Oriente, Esopo traz para a Grécia, traz para o mundo ocidental, e depois a gente tem, com a conquista, então, a difusão dentro do mundo ocidental, do Império Romano, e a difusão por toda a Europa, nós temos vários autores na Espanha, Portugal, que seriam já aqueles que trariam isso para a América, né? E no caso de Portugal existiram expoentes também dentro desse gênero, até que esses expoentes também produziram coisas
que vieram para o Brasil e, desde o tempo do descobrimento do Brasil, já haviam autores que trabalhavam em Portugal com esse gênero narrativo. E aqui no Brasil, nosso grande expoente, já num período um pouco mais próximo de nós, teria sido Monteiro Lobato. Não que não existam outros autores, tá, pessoal? Existem muitos autores, existem fabulistas, autores mais ou menos conhecidos, que trabalham às vezes com editoras menores, mas que se valem das fábulas, e eu vou mostrar para vocês uma série de fábulas contemporâneas para explicar essa questão que contribui para o pouco conhecimento da fauna brasileira. Tá? Estou apresentando isso para vocês porque vocês já vão entender o link que eu quero fazer com esse conhecimento. Então, aqui algumas das obras principais de Monteiro Lobato, a mais famosa, né, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que, na verdade, foi para televisão com esse nome, mas existem várias obras que tratam dessas memórias de Emília, Reinações de Narizinho, existem vários trabalhos dentro do grande trabalho de Monteiro Lobato, com várias críticas. Monteiro Lobato não é uma unanimidade, né? No momento atual, por exemplo, ele tem sofrido, seu trabalho tem sofrido duras críticas por representar muitas vezes falas racistas, por trazer uma realidade que hoje já não cabe mais no nosso mundo. Mas quando a gente entende o contexto histórico-social em que viveu Monteiro Lobato, nós compreendemos, claro, que ele retratava, apesar da sua narrativa trabalhar com o fantástico, ele retratava uma realidade socioeconômica, né, do seu tempo. E Monteiro Lobato se valeu de fábulas também. Talvez não para fazer uma crítica social, mas para estimular a fantasia, né, trazer geralmente um reino de imaginação para a criança. Temos vários autores. Vamos traçar um cenário dos autores contemporâneos. Muitos desses livros que eu coloquei aqui como referências, muitos de vocês já conhecem, com certeza, alguns viraram filme, né? E esses livros não são livros infantis, eu quero trouxe um panorama da literatura como um todo para vocês. Então, os animais, eles são utilizados, eles são, vamos dizer assim, material de trabalho de muitos autores. Os animais por si mesmos, os animais sendo utilizados em fábulas, e os animais num contexto muito próprio do convívio com o homem, vamos assim dizer. Nesse Bichos da Fazenda, ou Animal Farm, de George Orwell, o que é um livro muito famoso, ele é uma crítica social, né? Então, com essas questões políticas todas estourando aqui no nosso país também, esse livro foi muito citado para que as pessoas entendessem as relações de trabalho, né, vamos colocar assim, do modelo capitalista, como que ele se baseia. Então, através de uma fábula, é feita uma crítica social, utilizando, então, a figura dos animais. Mas hoje, o que predomina no cenário literário mundial, dentro da literatura que trabalha com a identidade dos animais, que trabalha utilizando o animal como ferramenta de comunicação, muito da interação homem-animal. Tá? Então, sempre o animal sendo retratado com a perspectiva dos seus companheiros humanos, vamos assim dizer. Então, o animal doméstico, as coisas que são engraçadas, os casos, as histórias, né, de interação ali homem-animal no âmbito dos animais que são considerados domésticos. E aí, vou pedir desculpas porque está em espanhol, porque essa palestra estava em espanhol. E aí, algumas eu traduzi, outras não. Esse antropocentrismo e a antroponegação. A gente vai falar um pouquinho disso, né? O que é o antropocentrismo, o antropomorfismo e a antroponegação. Apesar desses livros fazerem grande sucesso, gente, dentro do cenário internacional, esse ciclo, né, de perpetuação do antropomorfismo ou do antropocentrismo, ele... Oi, Jefferson? Está falando comigo? Não, tô não. Ah, tá bom, eu ouvi um som como se você estivesse falando comigo, perdão. Então, o ciclo de perpetuação do antropocentrismo, ele é muito danoso, né, para os animais e para esse conhecimento sobre a fauna. Por quê? O antropocentrismo, ele considera que o homem, ele está no centro do universo, ele está no centro, né, de tudo que existe. Então, a visão do mundo está centrada no homem. E a partir daí, essas setas percorrem em direção a todos os demais sujeitos. Então, tudo centrado nas necessidades humanas, no que a humanidade precisa, uma visão muito utilitarista da vida. Ou seja, a humanidade existe, tudo que existe ao seu redor está ali para servi-la. Antes dessa visão antropocêntrica, predominava uma visão teocêntrica, né, a visão do mundo centrada em Deus. Então,
A partir dos descobrimentos que a humanidade fez da natureza, das leis naturais, essa visão teológica ela é rompida, né, no momento que ocorre, então, o fenômeno, o movimento do iluminismo, e há esse rompimento com a visão teocêntrica da vida, separação da igreja da sociedade, e aí, da sociedade política e econômica, e o antropocentrismo, então, vem com força total. Nós ainda estamos vivendo, né, um resquício e muito forte ainda, mas eu acredito que já há uma transformação muito grande na sociedade para sair dessa visão antropocêntrica. E nós precisamos contribuir com essa saída enquanto profissionais, porque o conceito ecológico, ele justamente ele vai no oposto da visão antropocêntrica. Né? Nós, biólogos, a nossa formação em evolução, em ecologia, ela nos impele a isso, né? Porque a gente sai dessa visão humana e entende que o mundo, o planeta, ele existe com ou sem a nossa presença. Nós somos só mais uma espécie ali. E podemos desaparecer como as outras, como muitas já desapareceram também no cenário do planeta, ao longo dessas grandes mudanças aí geológicas. Muito bem, então nós falamos do antropocentrismo, a figura, né, tudo que existe na natureza é centrado na humanidade, então tudo que existe, existe para servir o homem. Então, quando a gente começou a sair do nosso umbiguinho, né, assim, de olhar só para o nosso umbiguinho, e não, poxa, o animal sente, o animal ele sente dor, ele tem emoções, a gente começou a perceber então que o animal não era uma coisa que podia ser utilizada ao bel prazer. Então, o animal é um outro ser, ele tem toda uma capacidade sensorial, a gente fala que é um animal senciente, né, um ser senciente. Ele é dotado de capacidade de sentir, de sofrer, né, é sensível à dor, ele é inteligente, então ele é dotado de faculdades que se assemelham em maior ou menor grau às faculdades que nós temos também. Então, quando a gente sai do antropocentrismo, a gente vai para um extremo, a gente pode ver isso como uma tríade, tá bom, pessoal? Como se fosse um triângulo. Nós vamos para um outro ponto desse triângulo, que é o antropomorfismo. Bom, então agora eu reconheço esse ser como um ser senciente, dotado de conhecimentos, de alguma capacidade de aprendizagem e de muitas emoções, e aí eu começo a me reconhecer no outro e atribuir uma forma humana a esse outro. Por isso é antropomorfizar. Então eu estou atribuindo forma humana a um animal, seja ele um cachorro, um gato, um equino, um animal, qual outro qualquer, né? Eu estou citando esses porque são animais que têm uma história de domesticação mais longa com a humanidade. Então, isso fez com que a humanidade pudesse observar o comportamento desses animais de maneira mais ostensiva, mais intensa e reconhecer essas emoções, reconhecer-se no outro. Mas isso também foi muito danoso para os animais. Essa figura, nessa foto que eu trouxe para vocês, essa montagem, ela exemplifica, mas a rede social está cheia de exemplificações de pessoas que exageram no cuidado com o animal. Então, uma coisa são os maus tratos, que nós não queremos, claro, e outra coisa que a gente também pode considerar como um maltrato, porque quando a gente não respeita a natureza do indivíduo, daquele animal, o que ele precisa expressar de comportamentos naturais, nós também estamos cometendo maus tratos. Muitas pessoas não se dão conta disso, mas quando você veste um animal que tem já sua cobertura de pelos, né, num país tropical, num país quente como o nosso, porque você acha bonitinho, porque você quer tirar uma foto, você está submetendo esse animal a um tipo de violência. Quando você calça meia para o seu animal passear na rua, porque você não quer sujar a casa, você está cometendo uma violência, porque ali naquela almofadinha ali, nas patinhas, ele tem uma série de estímulos táteis que são importantes para o seu aprendizado. Então, você está para o equilíbrio do cão, para várias funções. Então, sim, você está cometendo atos de maus tratos, mas as pessoas acham que como o cão tem uma grande capacidade de interação, ou o gato, eles são extensões, seriam tratados como filhos, né? Como filhos humanos, tá certo? E no outro campo, nós temos a antroponegação. Então, nessa tríade, né, nesse triângulo, nós teríamos o antropocentrismo, que esbarra na antropomorfia, num dado momento da nossa história, e na antroponegação, nos casos mais radicais. O que é a antroponegação? É o oposto. Se eu atribuo formas humanas ou emoções humanas a um animal no antropomorfismo, nesse caso, eu desconsidero que um animal possa sentir, ter emoções, ter sensações que sejam semelhantes
as sensações e emoções humanas, como o medo, a dor, a curiosidade, a capacidade de aprendizagem. Então, percebem que também não é interessante para o animal, não é bom para o animal, porque coisifica, né, retira-lhe direitos, usurpa a oportunidade que o animal tem de ser e de viver no planeta que é igual à nossa, em termos de direitos e ética, né? Alguns livros que eu trago como referências para quem gosta desse tema e quer se aprofundar um pouco mais, para a gente pensar um pouco a nossa condição humana, a condição do animal no planeta, quem é o outro, né? Quem é esse animal não humano, com seus direitos, com suas características e toda a sua bagagem evolutiva, como nós temos a nossa. Então, existem esses livros, como eu trouxe para vocês, A Vida Emocional dos Animais, todos são muito ricos. Eu vou dizer para vocês que eu tenho um preferido, claro, que é o Civilização Animal. Eu tive a oportunidade de ler esse livro na época que eu fiz meu mestrado em Biologia e Comportamento Animal, e ele é um livro muito interessante, porque ele traz à luz discussão, muitas discussões morais mesmo, sobre o que é a moral, né, o conjunto de regras e valores. Será que só a comunidade humana, só os seres humanos têm regras morais? Ou outros grupos animais também demonstram essas regras, esse conjunto de valores, comportamentos que são aceitos ou não por aqueles grupamentos, né, no caso dos animais sociais. Então, é uma discussão muito interessante, recomendo fortemente. Temos o Primates and Philosophers, que também é muito bom, que já vai mais específico em relação aos outros primatas e à humanidade, né? Nós somos primatas também, mas os outros primatas, os nossos primos, vamos assim dizer, né? Os chimpanzés, os gorilas, os bonobos, e também os primatas do Novo Mundo, que são os macaquinhos menores e mais arborícolas. E esse livro, que foi um dos livros primeiros que eu li, que foi quem me despertou para o comportamento animal e para essa vida emocional dos animais, que é Quando os Elefantes Choram. Também lindíssimo, vale muito a pena vocês aprofundarem. E aí, então, voltamos, né, mais uma vez, peço desculpas pelo espanhol, gente, voltamos a entender o papel da gente enquanto profissional biólogo dentro desse contexto, que a gente sai de uma visão do ego, né, onde o homem está ali antropocêntrica, se relacionando, na maioria das vezes, através de um relacionamento desrespeitoso e subjugando as demais formas, e o eco, onde o ser humano é só mais uma espécie em condição de ter os mesmos direitos, do mesmo ponto de vista da ética, né, o ser humano não existe para explorar os outros animais, ou a natureza, as árvores, micro-organismos, mas somos um organismo dentro de um grande sistema, que é o sistema planetário. E aí, juntando as pecinhas, né, juntando os pontinhos que eu fui marcando para vocês, nós chegamos, então, nessa representação do animal na literatura brasileira. Então, agora, tendo em mente todos esses pontos que eu levantei com vocês, como que as narrativas são construídas, o que é uma fábula, por que a fábula é tão fácil, tão famosa, vamos assim dizer, porque ela traz um ensinamento, e é um gênero literário, né, amplamente difundido, que tem uma importância muito grande dentro do contexto social, porque ele vai, de alguma maneira, prestar um serviço educativo para aquele grupo, para aquela comunidade. Então, normalmente, o que se quer passar na fábula é um ensinamento moral, certo? Eu não coloquei isso para vocês. Então, os animais vão ser usados dentro dessa perspectiva utilitarista, e na maioria das vezes sem considerar a sua própria perspectiva, ou seja, a perspectiva do animal no mundo, o existir dele no mundo, quem é aquele indivíduo, quais são seus comportamentos, suas necessidades, como que ele se relaciona no meio onde ele vive. Então, quando a gente olha para os animais da literatura brasileira, todo esse cenário que eu coloquei para vocês antes, ele não é diferente de tudo que eu falei, infelizmente. Nós vamos encontrar vários pontos passíveis de crítica e também de construção, que é melhor, porque a gente pode criticar, mas oferecer uma alternativa a essa representação. Então, vamos dar uma olhadinha juntos aqui nesse panorama. A gente tem os gatinhos aqui da minha mãe, de vez em quando eles sobem, se vocês viram um miau, é deles, tá? Então, animais da literatura infantil brasileira. Vou mostrar um pouquinho para vocês esse estudo, não é um estudo aprofundado, mas eu fiz um rápido apanhado para dar a visão que eu queria para vocês nesse tema, para vocês entenderem como que o mercado editorial contribui dentro desse veículo, que é o veículo de massa livro,
para a perpetuação de situações em que a gente quer mudar. Então, essa lista, tá, é de uma revista chamada Revista Crescer, ela também é disponível online, e essa revista, ela tem um conjunto de pessoas, né, um grupo de jurados com alta qualificação técnica, com multidisciplinares, tem vários representantes da área da literatura, gente que trabalha com educação, que faz uma eleição anual dos 30 melhores livros que foram publicados, foram lançados no ano anterior. Então, vamos supor, a lista de 2020, ela está analisando os lançamentos ocorridos em 2019, certo? E aí, as editoras, elas enviam, né, os principais livros que foram publicados por ela dentro da literatura infantil para apreciação desses jurados, e com isso eles fazem ali uma votação, e desses inúmeros títulos que eles recebem, eles elegem os 30 melhores. Então, dessa lista que eu tomei como uma lista, vamos dizer assim, uma amostra, né, dentro desse universo populacional dos livros. Por que eu tomei essa lista como exemplo? Não só porque os críticos que compõem os jurados são pessoas que estão no meio literário, tomando decisões no meio literário, recomendando esses livros para as editoras, recomendando esses livros dentro de um cenário. Vamos imaginar que existe um mercado editorial que gira em torno disso e que está muito presente no mundo virtual também. Eu tenho contato com esse universo por eu ser escritora. Então, imagina que são propagandas. Quem não vai querer ter o seu livro recomendado pela revista Crescer dentro dos 30 a mais? Imagina meu livro sendo recomendado, a visibilidade que minha obra não vai ter. Então, é passível de crítica? É muito passível de crítica. Mas vamos tomar como exemplo, então, essa lista, tá bem? Então, na revista Crescer, na lista da Crescer de 2017, gente, 6 livros traziam animais como sujeitos de suas histórias, tá? Ou no título, ou na história de alguma maneira. Sendo que desses 6 livros, apenas um, que é esse que está circulado, que é o Resgate Animal, trazia uma tônica diferente, trazia uma tônica da perspectiva do animal, uma problemática ambiental, ou seja, tinha uma pegada mais ecológica, passando uma mensagem que eu acredito que seja salutar, pois vai usar o animal não pela perspectiva humana, mas pela perspectiva de si mesmo, né? Uma característica, um fator ou algo que está acontecendo com esse animal que precisa ser chamado a atenção, e a partir daí despertar na criança, olha, esse animal existe, ele está sofrendo esse problema, ele precisa, né? Olha para cá, cria esse vínculo, vamos juntos resolver o problema desse animal. Na revista Crescer de 2018, um ano depois, nós já temos um aumento de títulos que trazem animais como elementos da sua narrativa. Então, todos esses aí que eu mencionei para vocês. Povo Pobre, O Dia da Festa, Histórias de Willy, Com Que Roupa Irei para a Festa do Rei, Usa a Imaginação, Deus Zebra no ABC, Muito Cansado, Bem Acordado. Aqui, gente, eu não estou nem discutindo, tá? Se é fauna nacional ou fauna exótica. Percebam que eu estou pegando fauna, tá? Porque se eu for apurar e trabalhar com fauna nacional, aí a coisa não poderia, a análise nem poderia ser feita, porque a representatividade é bem mais baixa. E também há uma mistura muito grande, existem muitos livros que misturam os personagens, que não levam muito em consideração esse critério, tá? Científico e ecológico, leva em consideração a representação mesmo, né? Ou características físicas daquele animal, ou a empatia que ele causa no público, enfim, outros critérios. E aí, percebam que, olha só, nós tínhamos 6 anteriormente, agora nós temos 7, 8, não, 11 livros. Desses 11 livros, nenhum dos 11 livros que traziam animais como elementos da sua história traziam, junto dessa história, questões ambientais ou a perspectiva do animal. Nenhum. Na lista Crescer de 2019, tá aí a relação, já não trouxe todas as figuras para vocês, mas na lista Crescer de 2019, nós temos todas as histórias que estão bem relacionadas, mais ou menos 11 histórias também, lembrando que são de 30, né? Que trazem animais. Só que, mais uma vez, só um, nesse caso da revista Crescer de 2019, só um, que aqui estamos nós, que trabalha, assim, en passant, en passant, estou usando um termo francês aqui, que trabalha de maneira muito
leve, muito sutil, sem aprofundar o tema, né? Ele trabalha muito mais uma questão filosófica, ecológica, que é o livro Aqui Estamos Nós, que é uma narrativa de um pai. Esse escritor, ele foi pai e ele queria desenvolver uma obra que ele pudesse mostrar para o filho dele, olha, qual é a cultura do planeta Terra? O que a gente precisa fazer em relação a esse planeta para ele continuar existindo? Então ele traz noções de ecologia, o que a gente precisa fazer para cuidar bem do planeta. É um livro muito bonito, mas não fala especificamente sobre os animais, mas sim o cuidado com o planeta Terra de modo geral. Todos os demais usam os animais no mesmo contexto que eu falei para vocês, ou de fábula, ou uma coisa mais artística. Tem algum, por exemplo, esse A Casa do Passarinho, ele fala sobre um trabalho de imaginação, como seriam as casas que os passarinhos constroem. Então, até mostra determinados tipos de ninho, mas não traz a perspectiva do animal. É isso que eu quero deixar claro, tá? E na lista Crescer desse ano, então, 2020, nós temos apenas uma obra, também muito parecida com a de 2019, que traz um viés um pouco mais ecológico ou sociológico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a lista Crescer do ano de 2020, que não só houve uma redução no número de exemplares que tratam de animais, como também, gente, uma lista de livros infantis de autores internacionais. Esse livro, Rato e a Montanha, e é uma fábula com viés sociológico, como eu escrevi aqui para vocês, que aborda a questão da destruição causada pelas guerras. Ele foi escrito já há bastante tempo, e ele traz também uma questão da degradação ambiental. Isso aí foi da década de 70, 60, 70, que esse livro fez muito sucesso. E ele foi republicado, foi traduzido e publicado aqui no Brasil. E tem uma quantidade enorme de títulos na lista Crescer 2020 de autores internacionais. Isso me acendeu uma outra luz vermelha que eu vou discutir com vocês agora, que a gente pode fazer, então, reflexões importantíssimas a partir desse cenário que eu trago para vocês. Como é que eu acredito que vocês não tenham muita noção, como eu disse, por não ser da área, né, de biologia, mas quem gosta de livro talvez reconheça algum desses elementos. Como é o mercado editorial e como que os autores nacionais se posicionam dentro desse mercado editorial? O mercado editorial brasileiro é riquíssimo, riquíssimo. Nós temos, quando eu digo rico em diversidade, tá, gente? Nós temos bastante editoras, algumas maiores, que dominam o cenário nacional, e bastante editoras pequenas, né, de médio e pequeno porte, vamos assim dizer. As grandes editoras, elas têm pouco espaço para autores novos. Normalmente, esses autores, eles pagam e pagam bem caro para produzirem seus livros através dessas editoras. Não é barato publicar um livro. E assinam-se contratos, esses contratos, se você der a sorte, né, de ser de cair nas graças, vamos assim dizer, de uma revista como essa, onde você vai ser mencionado, ter uma visibilidade, às vezes um bom agente te auxiliando, você vai ter uma perspectiva de sucesso um pouco maior. E aí, normalmente, os contratos para autores iniciantes e desconhecidos, eles giram em torno de 2 a 3% de livro vendido. Então, você cria história, você é o autor, você prepara, normalmente o autor, ele discute, ele já tem um ilustrador com quem ele vai discutir aqueles elementos de como que ele vai ilustrar o livro, e livro infantil praticamente não existe sem ilustração, e a editora vai realmente editar o trabalho, talvez fazer um trabalho de revisão, e ISBN, enfim, toda essa parte de composição editorial, juntar os elementos textuais, a imagem e diagramar, e registrar, fazer toda a parte burocrática que é necessário, e desse trabalho todo ela vai também distribuir, ou seja, colocar nas livrarias virtuais ou físicas, e os autores vão receber, em média, 2 a 3% de tudo que for arrecadado com os livros. É justo? Deixa eu pergunto para vocês. Se você tiver a sorte de ser como eu disse, né, ter todo esse aparato para você deslanchar, maravilha, talvez com o tempo você vai ter um retorno muito grande, não com o primeiro livro, mas com o segundo, terceiro, a editora começa a investir mais em você, então você começa a construir esse nome, né, na sua carreira, no seu âmbito profissional. Vamos tomar como exemplo a J.K. Rowling, que publicou os livros do Harry Potter, mas um outro cenário, um outro país que tem uma cultura literária, que tem
toda uma situação diferente da nossa, tá? Ah, sim, ela ficou rica, milionária, mas entendam que é um outro contexto que a gente não pode comparar com o cenário brasileiro, também. E se esse autor não é famoso, se esse autor já não tem um nome construído, ele vai pagar do seu próprio bolso, né, para esse livro ser publicado. Então, é um alto investimento publicar livros no Brasil. E é através desse mecanismo que eu falei para vocês, para muitas vezes não haver o retorno, né, financeiro que se espera, ou reconhecimento desse autor dentro de um cenário maior. Muito bem. E aí, colocado então, que já é difícil para o autor nacional se inserir dentro desse cenário, para piorar um pouco a situação, a editora faz aquilo que eu falei para vocês, as editoras, as grandes editoras, começam a republicar livros de autores internacionais. Existem muitos livros da lista Crescer, procurem na internet quem tiver interesse. Boa parte dos livros do ano de 2019 e desse ano foram livros de autores internacionais que foram traduzidos para o Brasil. As editoras têm cotas e é importante, existem livros maravilhosos que merecem, de fato, uma tradução e uma adaptação. Quem me dera um livro meu ser traduzido e publicado em outros idiomas por editoras importantes. Não é um recalque, tá, pessoal? É só uma discussão. Mas a questão é, se a gente já tem toda essa dificuldade aqui no país, por que as editoras nacionais não investem mais nesse cenário e privilegiam os seus autores? Já que nós temos autores maravilhosos aqui. Temos um trabalho rico e diverso. Então, não existe, o que eu quero colocar para vocês é que não existe escassez de autores nacionais, tá? Existe abundância de autores nacionais e autores bons, para que a gente olhe para esse cenário e se questione por que valorizar mais uma obra traduzida e não fazer o trabalho oposto, de dar visibilidade para os autores nacionais e publicá-los em outros idiomas. Esse é um dos grandes questionamentos que eu me faço nessa noite com vocês. Vamos falar da experiência infantil, né? Também é uma outra reflexão que a gente pode fazer aqui, sem nunca tirar de vista o nosso tema, que é a representação da fauna brasileira. Os resultados em sala de aula, existem estudos que foram desenvolvidos com crianças em idade de alfabetização, que procuraram entender como que a criança percebe a fauna, né, brasileira, quais são os domínios que a criança tem, quais são os animais mais reconhecidos, e notoriamente as crianças reconheciam mais os animais da fauna estrangeira, principalmente da fauna africana. Motivos elencados pelas autoras: meios de comunicação e deficiência na divulgação científica brasileira, que são esses dois itens que eu coloquei para vocês aqui. Então, no meu trabalho em especial, apesar de eu não ter quantificado isso como cientista, pessoal, é notório, tá? As crianças, quando você pedir para uma criança citar 5 animais silvestres que ela conheça, ela vai citar, ela vai misturar tudo. Ela vai misturar o urso, que é da fauna, né, americana, né, norte-americana, ou a fauna da América do Norte, vamos colocar assim, Canadá, Estados Unidos. Tem um urso andino também, mas normalmente elas se remetem àquele urso. Gorila, chimpanzé, girafa, leão. Então, são esses animais da fauna africana que são fortemente reconhecidos. Quando a escola já tem um trabalho, às vezes um pouco mais profundo, é muito pontual, ou essa criança é filha de biólogo, filho de veterinário, então de pessoas que às vezes têm uma intimidade maior e uma preocupação em apresentar outras obras para a criança, ela vai conhecer talvez um jacaré, a onça, né, animais mais icônicos aqui do nosso tamanduá, da nossa fauna. Mas existe um lapso muito grande, existe uma carência mesmo dentro dos meios de comunicação de massa, de todos, tá? Tanto da televisão, dos filmes, desenhos e livros, que trabalhem fortemente com a fauna nacional. Tem um livro, tem um filme ou outro, então tem o Rio, totalmente estigmatizado, né? Quem assistiu o Rio sabe que é totalmente estigmatizado aquele filme, é uma visão estrangeira sobre o Brasil, né? Tem a preguiça Cid na Era do Gelo, mas a gente está falando da Era do Gelo, de uma fauna pleistocênica que já nem existe mais. E também com vários aspectos ali que distorcem um pouco para poder contar a história. E eu estou falando de massificar mesmo, de colocar na televisão, de fazer filmes como existe do Bob Esponja, como existem filmes, né, da Vaca e o Frango, desenhos assim que passam nesses canais fechados, que explorem esses animais da fauna nacional. Filmes, desenhos, livros, jogos, tudo que a gente puder acessar essa criança e disponibilizar através desses meios de comunicação.
e a deficiência na divulgação científica brasileira, porque aí é uma coisa mais específica que eu digo para vocês. Uma coisa é a criança reconhecer o tamanduá. Ótimo, tamanduá. Se ela lê um livro em que o tamanduá estava servindo para contar uma fábula, essa criança conhece o tamanduá ou ela só reconhece a imagem do tamanduá? Ela só reconhece a imagem do tamanduá. Porque o que foi passado para ela ali foram valores morais. O tamanduá foi um personagem. Se ela vira um tamanduá na televisão, talvez ela até se lembre, ela é o tamanduá, a mãe do livro e tal. Mas ela não vai associar necessidades, problemas, características do bicho tamanduá que façam com que ela se aproprie dessa riqueza. Não, o tamanduá vive no Brasil, o tamanduá é um bicho nosso, ele tem uma importância ecológica, ele tem vários aspectos comportamentais interessantíssimos, que claro que a criança não vai falar com esse vocabulário, né, gente? Mas ela vai falar com o vocabulário que lhe é próprio das coisas que lhe foram apresentadas, é cultural. Então, esse interesse em apresentar para a criança, esse interesse em passar mensagem e informação, ele vai desse emissor, seja ele pai, a mãe, a escola, um projeto de educação ambiental que nós venhamos a desenvolver, ele vai atuar nesse segundo item, que é a deficiência na divulgação científica brasileira. Não dá para a gente ficar encastelado na academia, nos muros da ciência, enquanto a nossa fauna está passando pelo que está passando, a nossa flora está passando pelo que está passando, porque o povo brasileiro não se apropria do que é seu. Então, as pessoas não têm cultura científica no nosso país, nós sabemos disso. É uma triste realidade, as pessoas no nosso país não leem o quanto deveriam ler. Eu estou falando da massa, tá? Não estou falando de pequenos grupos. Não existe essa cultura de difusão de informação, né? De difusão de... existe muita informação disponível, mas não existe um trabalho que permita a correta interpretação dessas informações. E é aí que nós falhamos. Né? O que nós estamos fazendo com essa informação? O animal está ali, ele é representado, mas ele está sendo representado por nós, que temos o conhecimento dele, ou ele está sendo representado por um artista, por um pai que decidiu escrever um livro infantil, e aí está trabalhando uma fábula, ou está trabalhando simplesmente um som musical, não desmerecendo, pelo amor de Deus, gente, o trabalho de ninguém, mas, assim, são valiosas as oportunidades que são perdidas de fazerem trabalhos de educação ambiental simplesmente porque o emissor não domina tecnicamente aquele assunto. E é aí que nós entramos. Nós podemos fazer. We can do it. Então, nesse contexto, eu comecei, como bióloga, a olhar para esse cenário. Claro que eu ainda não tinha, né, toda essa informação que eu trouxe para vocês quando eu comecei. O que me moveu foi muito mais a necessidade de, poxa, não tem um livro de criança publicado, um livro infantil publicado em português que reflita o problema das populações urbanas de preguiças que vivem por aqui. Então, poxa, se não existe, eu posso fazer, eu tenho conhecimento técnico para isso, eu sou professora, eu gosto, né, tenho uma vocação, talvez? Sim, tenho uma vocação de comunicar, de falar, de tentar mostrar, de querer fazer aquela informação chegar. Mas é a gente se apropriar, né, se apropriar de quem nós somos. A gente fala que a criança precisa se apropriar da informação do animal e nós, biólogos, precisamos nos apropriar das informações que nós carregamos. E aí vamos utilizar os meios que nós pudermos, né? Então, eu não estou desmerecendo os flyers, desmerecendo as cartilhas, mas aí cada um vai escolher um instrumento conforme aquilo que é sua consciência, o que os critérios que adotar para poder desenvolver. Então, nesse contexto, surgiram os 2 livros infantis que atualmente estão publicados, existem outros, eu vou mostrar outras obras minhas para vocês, que foram, que foi o Mário, o Bicho Sem Preguiça, que foi o primeiro, e o segundo, que foi Aventuras de Margarete, a Preguiça de Coleira. Ambos falando das preguiças, porque foram livros criados pensando no trabalho com educação ambiental voltado para as preguiças. Então, no caso do Mário, ele trabalhava o que eu falei, a temática das preguiças, e que ninguém sabe nada sobre esses animais, como que eles chegaram ali, por que eles vivem ali, como que as preguiças são, o que representa uma ameaça para esses animais, se esses locais são ou não são locais adequados para serem mantidos os animais, enfim. E aí você, então, adequa, vou mostrar para vocês os critérios que a gente pode seguir, que a gente deve seguir enquanto autor, para delimitar o nosso material, para que ele atinja o foco, para que ele atinja o alvo que nós estabelecemos, que seria o nosso público-alvo. E aí, a Margarete, Aventuras de Margarete, a Preguiça de Coleira, já foi uma obra que também tinha o mesmo propósito, claro, mas ela já pegou um grupo, uma faixa etária um pouco maior, ela já tinha uma proposta um pouco diferenciada.
o custo também do livro foi muito maior. E aí ela trabalha também para uma outra espécie de preguiça, que é a preguiça de coleira, trabalha temas que estão impactando as populações de preguiça de coleira, que é a fragmentação, destruição da Mata Atlântica, o desaparecimento dos animais, a implantação de monoculturas, a pressão imobiliária, enfim, não vou dar spoiler no livro, comprem e ajudem o projeto. E aí, gente, é prazeroso a gente poder usar toda a informação que a gente tem, e quando a gente tem um retorno do público infantil, que eu vou mostrar aqui também algumas fotos para vocês, é uma emoção para a gente, enquanto autor, biólogo, muito grande, porque você vê que é possível, a criança ela se identifica, tá, daquela informação. Então, os critérios autorais importantes para a gente seguir, né, pensar na hora que vai desenvolver qualquer trabalho, é a contextualização desse material. Qual é o público que eu estou tentando atingir? Qual é o objetivo no desenvolvimento desse livro, dessa cartilha, desse material que eu estou representando a fauna ali? Qual é o estilo literário que eu vou adotar, se no caso de um livro, ou se for mesmo um material mais educativo, mais simples, como uma cartilha ou um folder, mas que estilo de linguagem? Para quem eu estou destinando aquele material? É para um público leigo? É para um público mais técnico? Então, isso vai modificar o estilo como eu vou escrever, né? Como eu produzir esse conteúdo ali. Material e ludicidade, ou seja, como que esse material ele vai atender os critérios de ludicidade. A gente está trabalhando com o público infantil. Brincar, usar a imaginação é algo importante. Né? Então, a gente vai se valer da contação de histórias, a gente vai se valer de material de pelúcia, a gente vai se valer de atividades lúdicas, onde a criança possa aprender brincando. Então, quais são os instrumentos, se você for trabalhar aquilo num contexto de educação ambiental, que você pode lançar a mão para complementar o material que você está levando? E não esquecer do professor, né? Então, esse material suplementar, que é destinado para o professor, aí sim você pode usar outros critérios, se associar com outros profissionais da área de letras, matemática, enfim, interdisciplinaridade é possível para que você possa criar um material específico para o professor e sim estimular esse professor a utilizar. Né? Nós que somos professores sabemos que às vezes o planejamento toma grande parte do nosso tempo. Então, se a gente já tem ali um material que está caracterizado e contextualizado, feito por professores, para professores trabalharem, isso aumenta